Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos aqui ao meu canal, sou Rafael Carneiro. Você já sabe que por aqui falo de finanças, educação financeira e investimento. Lá no Instagram também, Rafael Carneiro Oficial, aquele contato mais direto com vocês. Bem, hoje eu vou falar de um tema mais voltado, mais ligado, com a educação financeira, com nossos costumes, com os gastos que a gente tem no dia a dia. Mas antes de entrar no tema, vou fazer um pedido a você, encarecidamente. Curta aqui o vídeo que você vai estar me ajudando muito a propagar o vídeo aqui no YouTube. Curta, compartilhe, comente com seus amigos, porque assim você me ajuda a propagar esse vídeo e fazer com que mais pessoas possam ter acesso ao vídeo e também ao canal. Lembrando, ainda não é inscrito no canal? Aproveita para se inscrever que o tema do dia vai começar agora. Hoje vou falar sobre como devemos trabalhar a confusão que a gente faz entre necessidade e desejo. O que é necessidade, o que é realmente necessidade e o que é somente o desejo, o que é aquilo que é supérfluo e que eu posso gastar mais por puro capricho, por puro capricho do desejo. Vamos lá. Seja quando a gente for elaborar projetos, seja quando a gente for programar compras, seja quando a gente for fazer planos, a gente tem que ter bem claramente o que é nossa necessidade, o que a gente de fato precisa para o dia a dia, para que aquilo saia do papel, e o que é nosso desejo, se realmente aquilo é necessário ou se seria um algo a mais, ou se seria alguma coisa que eu poderia viver sem, mas que eu quero somente por capricho, para satisfazer meus desejos, satisfazer meu ego. Esse é um ponto delicado porque muita gente confunde o que é desejo e coloca o desejo como se fosse algo necessário, como se fosse algo que realmente precisa. Em termos genéricos, depois eu vou dar exemplos, me usando como exemplo, que eu acho que nada mais prático e mais fácil de se entender se eu der exemplo e se eu me incluir como exemplo. Porque aí você pode incluir na sua vida também, inclusive algo que eu possa falar aqui, que estou vivendo, pode ser que você também viva. Mas falando algo genérico, o que são necessidades? Por exemplo, moradia é uma necessidade, transporte é uma necessidade, alimentação é uma necessidade, exercício físico é uma necessidade, lazer é uma necessidade. Tudo isso aqui são necessidades, mas o problema é como a gente vai satisfazer essas necessidades, como a gente faz para que tornar essas necessidades algo real. Muitas vezes a gente exagera nelas e aí é que o orçamento sai do controle, os gastos saem do controle. Por exemplo, falei de moradia. Realmente é uma necessidade ter uma casa própria num bairro com custo elevado? É necessidade ou é um desejo? Você precisa ter moradia, mas precisa ser em um bairro de custo elevado e uma casa própria? Pode ser seu desejo, não ser necessidade. Você precisa de transporte, é uma necessidade. Você tem um carro zero de 80 mil reais, por exemplo, é um desejo ou é uma necessidade? Você tem um carro, pode ser necessidade, que assim, transporte público não é bom em muitas cidades. Aqui em Salvador não é uma maravilha. O transporte público, eu uso transporte público, eu uso motorista de aplicativo, e o transporte público deixa muito a desejar. Você pode trabalhar com carro, você pode precisar do carro para se locomover mais rápido para o trabalho, você pode morar muito longe e passar uma, 2 horas no transporte público. Então, um carro pode virar uma necessidade sua. Mas um carro zero de 80 mil é necessidade ou é desejo? Exercício físico é necessidade, mas ir para a academia mais cara da cidade é necessidade ou é desejo? Lazer é necessidade. Sair todo dia para o cinema é necessidade ou é desejo? São alguns exemplos gerais, genéricos, que a gente pode entender muito bem o que é necessidade e o que é desejo. A gente tem que satisfazer nossas necessidades porque a gente precisa viver. Mas a gente tem que saber controlar nossos desejos porque a gente precisa viver. Claro que eu não estou dizendo aqui que você não deve, em momento algum, realizar um desejo seu. Até porque se você não realizar desejo, você vai ser frustrado. Se você for frustrado, não adianta nada. Então tem que saber dosar. Dosar onde o desejo é exagerado, dosar onde a necessidade pode ter um algo a mais. Você pode sim ter necessidade de lazer de 15 em 15, eu vou viajar,
a cada mês ou 2 meses eu vou viajar, passar um fim de semana viajando, é um desejo aliado à necessidade. Você não pode exagerar, passar todo o fim de semana viajando, por exemplo. Ah, eu quero ter necessidade de um carro e tenho desejo de ter um carro bonzinho, um carro bom, um carro automático, não sei qual é o seu desejo. Você pode, por exemplo, comprar um carro usado, daquele próximo ao que você deseja, você vai estar satisfazendo sua necessidade e satisfazendo seu desejo. É muito importante saber separar o que é necessidade do que é desejo. A gente confunde muito o que é desejo, colocando o desejo com uma necessidade. E aí, que a gente se embanana nas compras, se embanana nos gastos, porque o desejo normalmente é muito mais caro do que a necessidade. Você tem que entender, eu já falei algumas vezes sobre isso, que a gente tem que se adaptar ao nosso estilo de vida, tem que se adaptar à nossa renda, e não nossa renda se adaptar ao estilo de vida. Quando você puder ter seu estilo de vida dentro de sua renda, vai sobrar um dinheirinho para você cumprir um desejo a mais, realizar um desejo a mais, melhorar um pouquinho o desejo. E aí você vai aumentando sua renda aos poucos, e seu estilo de vida vai mudando aos poucos, sempre acompanhando sua renda. Mas como eu falei lá no começo, vou dar exemplo prático, exemplo do que está acontecendo comigo. Eu preciso, por exemplo, de um notebook novo para poder editar o vídeo, editar o podcast, para poder não perder tempo, que eu encaro assim. Uma economia, ela não é economia se eu perco muito tempo. Se o meu computador não é suficiente, porque ele é velho, não é suficiente para que eu edite bem, edite de maneira ágil os vídeos, eu não estou economizando ao não comprar outro. Porque o tempo que eu passo editando um vídeo no meu computador hoje, eu poderia passar metade do tempo nele e passar a outra metade estudando, produzindo, com o Pedro, com a Amanda, com minha família, curtindo. Então eu estou economizando, teoricamente, economizando ao não comprar um novo computador, mas eu estou perdendo por outro lado. Essa economia não está sendo benéfica. Eu acho que você pense também assim, porque não é somente o dinheiro, é o tempo. O ativo mais valioso que eu tenho é o meu tempo, sou eu e meu tempo. Então, se eu estou perdendo tempo com algo que eu poderia fazer 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido, eu não estou economizando. Mas vamos lá, voltando. Eu preciso comprar um computador, é uma necessidade que eu tenho. Qual é o meu desejo? Comprar o melhor computador possível. Um MacBook, o melhor MacBook que tiver. Comprar um outro computador, um Dell, o melhor que tiver. É meu desejo. Mas realmente eu preciso daquilo tudo? Minha necessidade é de ter um computador de última geração, realmente? Eu preciso de um computador bom, com placa de vídeo boa, com memória RAM boa, com HD bom, que me permita editar, me permita produzir de maneira ágil, simples e veloz. Ok. Mas essa necessidade vai ser satisfeita com computador intermediário, com computador baixo, de entrada, ou somente com um computador top de linha? Se o intermediário atinge, por que eu vou querer o top? Apesar do meu desejo de ter o top. Se o intermediário resolve meus problemas, qual a necessidade de eu gastar 3, 4, 5 mil a mais, porque se for olhar o preço do computador, não se espante, é por aí, para ter o top? Eu posso ficar satisfeito com o intermediário, realizar bem meu serviço com o intermediário, voltar atendendo minha necessidade. E se eu quiser lá na frente continuar com o desejo de ter um top, eu vou depois me preparar, me programar para ter o top. Se você quer muito realizar seu desejo, faça assim, programe-se, estipule metas, estipule prazo, vai juntando dinheiro, vai fazendo investimento para ter o top. Por enquanto, eu prefiro atender minha necessidade. Eu atendendo minha necessidade, eu vou estar satisfeito. Mas pode ter algum campo que você não queira somente atender necessidade, que você queira atender seu desejo. Então, minha sugestão é que você faça tudo programado. Você estipule prazo, você estipule metas, você estipule valores que você vai economizando para atingir o ponto de atender seu desejo. Não atenda seu desejo primeiro, para depois procurar como pagar. Então, esse era o vídeo de hoje, essa diferença, né, entre necessidade e desejo. A gente tem que entender muito bem isso para não ficar enrolado financeiramente. Faz parte da educação financeira entender necessidade e entender desejo. E faz parte dos investimentos você entender isso. Porque você entendendo isso, você sendo bem educado financeiramente, você pode começar a investir ou investir melhor. É isso aí, pessoal. Se você gostou, comente aqui embaixo.
o que é que você acha, se você já tem essa dificuldade, tem essa facilidade de separar necessidade do desejo. Encontro vocês semana que vem. Continue acessando lá Rafael Carneiro Oficial no Instagram, que a gente tem um papo diário. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.